impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és incrível, poderoso, invencível, intimidados não vamos diante de ti. Tu és incrível, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és incrível, Deus. Imutável, intemível. Tu sabes como eu sou e ainda assim tu me amas. Indescritível. Aplauda bem forte a esse Deus grande, indescritível. Olá, meu nome é Aristides. Muito boa tarde a todos. Essa tarde hoje um pouco mais de clima mais ameno do que o normal, não é? Tão gostoso esse ainda restinho de chuva. Muito bom estar com todos vocês aqui. Imagino que muitos dos nossos irmãos estão nos vendo pela internet, nos assistindo de outros lugares, onde estão reunidos com seus grupos pequenos. Então, a paz de Jesus para vocês que estão aí também nos vendo. E eu queria, nesse momento que a gente abre para continuar em espírito de adoração, e louvar a Deus com as nossas ofertas, pedir aos irmãos que abrissem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Quem trouxe a sua Bíblia aí? A partir do verso 1, verso 1. Pronto aí? Estou ouvindo ainda as folhas passando. Mateus, capítulo 5. Eu vou ler então. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Verso 13, IBC. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, no lugar mais alto, diante dos homens, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu vou ler esse último versículo 16, na terceira pessoa do plural, para nós. Assim, brilhe a nossa luz diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus.
Amém? Aleluia. Atos de compaixão. Nós temos estimulado e vivido durante esse mês de fevereiro, buscando servir aos outros, buscando alcançar os perdidos, buscando ir àqueles que estão sendo perseguidos, aos cativos. Nós estamos vivendo esse mês buscando adorar e reconhecer aqueles que estão distantes e carentes da graça e misericórdia de Deus. Grupos pequenos têm visitado hospitais, grupos pequenos têm visitado presídios, pessoas têm visitado orfanatos, enfim, os mais diversos lugares. Membros dessa igreja, irmãos que têm se disposto a ser sal e luz, têm ido para pregar o evangelho, para levar uma palavra, ou levar o pão, ou levar conforto àqueles que precisam. Eu fico imaginando que se Jesus estivesse vindo à terra pela primeira vez agora, nesses dias, ele já veio antes, ele já deu a sua mensagem, ele vai voltar para cumprir a sua promessa e o que está na sua palavra. Mas eu fico imaginando que se ele estivesse vindo aqui hoje, por onde nós encontraríamos Jesus? Onde ele estaria andando? Será que nós viríamos Jesus aqui nesse auditório? Talvez. Mas eu acho que os locais mais prováveis onde Jesus andaria são esses locais. Nas filas dos hospitais, talvez lá no IJF, nos corredores lotados daquele hospital, Jesus estivesse por lá. Eu acho que Jesus não estaria nos shoppings ou nos bairros mais nobres da nossa cidade, na Aldeota ou no Meireles. Talvez ele fosse na beira-mar, ali na beira-mar, para falar às prostitutas, talvez na colônia de pescadores. Mas eu acho que os orfanatos, os presídios, seriam os locais onde nós viríamos Jesus se ele estivesse entre nós aqui hoje. Irmãos, Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E ele nos deu autoridade e poder para isso. Autoridade no nome de Jesus, nome que está acima de todo o nome, Jesus Cristo. Ele nos deu poder no seu Espírito, o Espírito que está em nós e que através de nós é capaz de transmitir aos outros aquilo que o Senhor nos deu de graça, o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia. O Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E atos de compaixão é isso também. Talvez você não tenha vocação para ir a um presídio, ou um orfanato, ou um hospital. E talvez nem seja isso que Deus queira para você. Mas o primeiro passo é estar disponível para aquilo que Deus tem para você. Você tem uma contribuição singular. Talvez o que Deus esteja chamando você seja apenas para ser, seja para ser um líder de grupo pequeno. Talvez esse seja um ato de compaixão grandioso, porque através de grupos pequenos essa igreja tem alcançado muitos e tem sido instrumento nessa igreja para abrir as portas, para receber aqueles que precisam e são carentes da graça e da misericórdia de Deus. Talvez Deus esteja te chamando para contribuir com fidelidade. Deus talvez tenha te dado tantos bens, tantos recursos, tenha feito transbordar a sua despensa, seus celeiros. Talvez este seja o seu ato de compaixão, de contribuição, porque esses recursos, sem dúvida, serão utilizados para o avanço do reino de Deus, para alcançar outros, através dessas iniciativas que a gente tem citado e visto aqui. Irmãos, esse é um chamado para todos nós, ser sal da terra e luz do mundo. E eu quero nesse momento orar com a igreja, para que o Senhor continue nos dando autoridade e poder no seu nome, no nome de Jesus que está acima de todo o nome, e no seu Espírito que está em nós aqui, que nos faz corpo com aqueles irmãos que estão nos assistindo também, com aqueles irmãos que estão lá no presídio agora, o corpo que é unido pelo sangue, pelo Espírito de Jesus. Vamos orar juntos, pedir ao Senhor que continue nos dando autoridade e poder para sermos sal e luz, e para que Ele receba as nossas ofertas e o nosso louvor através dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que nós trazemos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Teu Filho Jesus já esteve aqui, já deixou a sua mensagem. Todo aquele que crê no Seu nome será salvo e receberá poder e autoridade para em Seu nome continuar transmitindo essa mensagem até que Ele retorne para cumprir a Sua promessa. E não haverá joelho que não se dobre diante dEle, não haverá língua que não confesse
porque é grande e poderoso o teu nome, Jesus. É nesse nome, Senhor, que nós queremos sair esse mês de fevereiro, proclamando tua verdade e tua justiça. Mas não só nesse mês de fevereiro, porque o Senhor nos chama para ser sal e luz como testemunho de vida, por onde andarmos, onde estivermos, na nossa vizinhança. Essa cidade está repleta de pessoas que são carentes do teu amor e quer usar o teu povo como sal, como luz, para fazermos transbordar a tua graça, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Recebe aqui a nossa oferta também, e o coração desses irmãos que estão colocando diante do Senhor os seus dons, seus talentos, se dispondo a servir na tua igreja, se dispondo a acolher no grupo pequeno. Recebe tudo isso como louvor e adoração ao Senhor, como exemplo de gratidão, Senhor. Recebe a nossa oferta agora e faz multiplicar, para que o teu reino continue avançando, para que muitos sejam alcançados por esse ministério, segundo a tua vontade, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Pode se levantar, trazer a sua oferta.
Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Vamos cantar isso do início. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Ele nos ungiu, E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Uma boa tarde na paz de Jesus, igreja, amém? Vou lhe convidar a ficar em pé nesse instante e lhe trazer para um momento de oração juntos,
para que o Senhor possa cravar nos nossos corações hoje à tarde aquilo que o diabo não poderá roubar. Que cada terreno hoje à tarde seja como um terreno fértil e que todo terreno pedregoso, como diz as Escrituras, possa ser desmanchado para um coração que vai receber aquilo que vem de Deus. Se você está preparado, disposto, levante sua mão assim e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua presença, que já é real, já é manifesta, já pôde ministrar corações aqui. O Senhor que já foi e é poderoso para agir, que o Senhor conclua a Tua obra nesse lugar, nessa noite, através do instrumento poderoso que é a Tua palavra, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Que nenhum coração duro saia da mesma forma que entrou, porque a Tua palavra vai cortar, vai ministrar, vai amolecer. Nós pedimos, Senhor, que cada pessoa que chegou nesse lugar, cada visitante, sinta-se amado, acolhido, mas principalmente pelos braços do Senhor, pela presença acolhedora do Teu Espírito, e que cada um de nós sejamos impactados pela presença real, poderosa e manifesta do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Pode sentar. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2. Primeira Pedro, no capítulo 2. Bom, eu me chamo Orlando. Nessa igreja eu tenho um prazer de já estar a tempo integral há 11 anos, dos quais 9 deles o Senhor me privilegiou liderando o Ministério de Artes, e já há 3 anos com o Ministério, com a rede de jovens dessa igreja. E por se falar em rede de jovens, eu não quero perder essa oportunidade de fazer uma convocação para você que é jovem nessa igreja. Talvez você nunca ouviu falar ou nunca teve a oportunidade de conhecer o Base 412. Base 412 é o encontro dos jovens dessa igreja que acontece quinzenalmente lá no Colégio Querigma. Então, próximo sábado, eu queria lhe fazer um convite todo especial para um momento de visão, para um momento de inspiração, para um momento de envisionamento acerca do que Deus tem para a juventude dessa igreja. Então, se você nunca foi, eu queria lhe convidar a se fazer presente próximo sábado, às 19h30, lá no Colégio Querigma, e durante o dia, jovens e adolescentes estão convidados para um seminário de evangelismo e missão urbana com o pastor Ariovaldo Júnior. Vai ser um tempo muito precioso também. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Somos um povo escolhido, amado, santo e exclusivo, amém? O texto apresenta 2 fatos: nossa identidade e a nossa missão. Nós somos amados, não há quem possa manchar essa identidade. O Senhor nos comprou com um preço muito alto e Ele declarou que nós somos santos.
exclusivos dele. Somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. E aí revela a nossa missão, chamados para anunciar, para proclamar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, somente quem um dia recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador pode responder a esse chamado. Somente os que vivem na luz podem proclamar o amor e a compaixão de Cristo. A pergunta para nós é: estamos cumprindo a nossa missão? Já que temos a razão de viver em nós, já que temos toda a satisfação da vida, já que temos todo o real significado, será que estamos cumprindo a nossa missão? E se estamos cumprindo, estamos fazendo com responsabilidade? Nós somos conscientes que recebemos salvação, que recebemos graça, que recebemos perdão, mas somos conscientes que nós recebemos tudo isso para não viver para nós mesmos, para não viver somente com a nossa família. Jesus não está pensando só em mim, Jesus não está pensando só na minha família, Jesus está pensando num povo, numa cidade, numa nação. Por isso que Ele nos chama de nação santa. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, como povo santo, como povo amado, revistam-se de profunda compaixão, revistam-se de profunda bondade, humildade, mansidão e paciência. Que o Espírito de Deus nessa tarde possa revelar o nosso egoísmo, e não somente isso, mas nos constranger a uma atitude de mudança. Que o Espírito de Deus possa revelar a nossa indiferença com aqueles que sofrem ao nosso lado, com aqueles que padecem vizinho à nossa casa. Que o Senhor mostre o nosso individualismo, nossa capacidade de sentir a dor do outro. Ser discípulo, amados, é amar como Jesus amou. A maior e primeira marca de um discípulo é o amor. Por isso que eu não gosto mais de perguntar: você é crente? Porque crente já tornou-se uma palavra um tanto deturpado e caindo no seu descrédito. Mas a palavra discípulo jamais vai cair em descrédito, porque ser discípulo é abandonar tudo para seguir o mestre. Ser discípulo significa, na sua real essência, ser como seu mestre. E a Bíblia diz que basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como ao seu Senhor. Ser discípulo, amados, requer como primeira marca amar a Deus. E eu nunca vi alguém que ama sem servir. Todo amor requer serviço. Ninguém ama alguém sem se doar a esse alguém, sem abrir mão de coisas importantes para esse alguém. Portanto, quem ama, serve. E quem serve, precisa de compromisso. Ninguém que serve às Forças Armadas serve sem compromisso. Serviço requer compromisso. E compromisso requer renúncia. Você abriu mão de alguma coisa muito importante para estar aqui hoje. Você até acha que veio só porque alguém te fez um convite. Mas eu sei que lá no fundo você abriu mão do seu conforto. Você abriu mão do seu descanso, da sua viagem para estar aqui. Quem ama serve. Serviço requer compromisso.
E compromisso exige renúncia. Ser discípulo não é apenas uma conversão de convicções e comportamentos, mas uma conversão do ser. É a transformação do egoísmo para a generosidade. É a transformação da mágoa para o perdão. É a transformação da alienação para a comunhão. Isso é ser discípulo convertido a Jesus. Ser discípulo é ser capaz de experimentar, amados, dia a dia, transformações não apenas do eu, mas do próximo. O Senhor não nos deu um mandamento, Ele nos deu 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a árdua tarefa do Evangelho. Que muitos, infelizmente, vivem um cristianismo do ponto de vista vertical. Que não sabe, não tem capacidade, não tem sensibilidade, não tem amor para com o próximo. Nós fomos resgatados como povo, mas também recebemos uma missão coletiva, anunciar as grandezas de Deus. E fica mais claro em Mateus capítulo 28, versos 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, amados, como povo, como igreja, como sacerdócio, como geração, nós somos levados a um real exercício da vida cristã. Ser discípulo de verdade não tem a ver necessariamente com levantar as mãos, cantar boas músicas. Não significa necessariamente isso. Isso é uma dimensão da minha espiritualidade. A real espiritualidade atinge o outro. Por isso que Jesus diz em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe o que significa em abundância? É quando alguém esbarrar em você, vai derramar nela. Colocou mais alguma coisa, está derramando. O perfume está exalando. Você está cheio de Deus? Você está cheio de amor? Quando alguém pisa no seu pé, você reage como? Quando alguém lhe fere com palavras, você reage como? Por isso eu ouso dizer que um cristão é mais conhecido pelas suas reações do que pelas suas ações. Porque quando eu faço algo, eu posso fazer de forma hipócrita, eu posso fazer de forma mentirosa, de forma falsa, mas quando eu reajo, eu sou essa pessoa. Se você reage com ira, pode ter certeza, é como você é de fato. Igreja, amar ao próximo, nós precisamos viver essas virtudes da vida cristã no corpo de Cristo. Amor, compaixão, generosidade nunca serão experimentados solitariamente. Só podem ser provadas em comunidade, só podem ser vividas em pequeno grupo. Humildade, mansidão, generosidade, justiça, domínio próprio, jamais são experimentadas sozinhas. Nós precisamos aprender a viver a cura da alma, à medida que nós liberamos perdão ao próximo. Nós precisamos viver a cura da nossa alma à medida que nós nos revestimos de profunda compaixão. Talvez seja por isso que alguns de nós ainda resistimos fazer parte de um pequeno grupo.
Porque pequeno grupo é uma expressão da igreja onde o blá 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 não tem vez, onde a teoria não tem vez. Ou você ama, ou você ama. Você quer ser mais parecido com Jesus? Um pequeno grupo vai te ajudar. Então, meu irmão, vamos viver igreja além do nosso comodismo. Somos igreja, chamados para fora. É o real significado da palavra. Vem da palavra grega eclesia, composta de dois radicais gregos, ek, que significa para fora, e eclesia, que significa chamados. Então somos igreja, chamados para fora. Somos chamados, amados, para viver na contramão da cultura. Quantos de nós já desistimos de fazer o correto porque você disse um dia, isso é cultural, cara, abre mão, não vai mudar não. Isso não pode existir dentro do coração de um discípulo de Jesus. Nós não somos chamados para viver uma subcultura. Há quem pense que ser discípulo de Jesus, que ser filho de Deus, que ser amado por Ele, é uma categoria abaixo. Há quem diga que servir a Deus, entregar a sua vida a Jesus, significa não curtir o carnaval, não curtir as festas, não curtir os prazeres do mundo. Engano, porque todas essas coisas são passageiras. Não vai demorar muito, nos próximos dias nós veremos as estatísticas das mortes, das traições, da bebedeira, da destruição, em nome de quê? De uma liberdade falsa. A verdadeira liberdade diz não ao pecado. A verdadeira liberdade nos torna de fato livres para estar aqui, diante do Senhor. Mas lembre-se, Deus nos tirou do mundo, nos aperfeiçoou e nos mandou de volta. Isso é ser igreja, chamados para fora. Deus não nos chamou para demonizar a cultura, mas para resgatar a cultura. Deus não nos chamou para simplesmente sair e não fazer diferença. Ele nos chamou para avançar. Então Deus nos tirou do mundo, nos aperfeiçoou, nos santificou e nos mandou de volta. Igreja é isso. Igreja não é um clube. Igreja não é uma fornecedora de serviços. Igreja também não é uma produtora de shows. Igreja é a ideia de Deus para vivermos juntos e para transformarmos o mundo. Amém, igreja? Mas de onde nasceu essa origem do que temos falado nesses dias de compaixão? É o meu foco aqui. Eu estou me apropriando do que o escritor e pastor Bill Hybels sugere no seu livro, Descontentamento Santo. Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que você dá esmolas? Por quê? Por que você contribui para um orfanato? Por que você participa? O que motiva as pessoas a trabalhar onde trabalham, a dedicar tempo? E quando a gente fala de descontentamento santo, eu preciso explicar um pouco. Como assim? Se a Bíblia está cheia de trechos que nos ensina a estarmos contentes com pouco e com muito. Quando a Bíblia diz para a gente estar contente em todas as circunstâncias, mesmo quando os elementos básicos para viver seja apenas o necessário, a água, o que vestir. Mas há um problema, amados, com esse contentamento. Nós vivemos isolados do sofrimento e das necessidades das pessoas ao nosso redor. Esse é o grande problema. Se não tomarmos cuidados, nós cairemos num estado sonolento de satisfação. Está tudo bem.
onde a segurança e a serenidade nos deixa daquele senso de vou cuidar apenas do meu mundo. Nós não podemos ler o Novo Testamento sem notar expressões das quais e aos pobres. Quem cuidará dos enfermos? Quem visitará os prisioneiros? Quem vestirá os nus? Quem acolherá os órfãos? Quem ouvirá os lamentos de quem sofre? Essas perguntas vêm para gerar em nós um descontentamento santo. Podemos resumir todas essas perguntas em uma só pergunta: o que mais você não aguenta? O que você não aguenta mais, meu irmão, lá no seu condomínio, nessa cidade, lá no seu trabalho, o que você não aguenta mais dentro da sua casa? Você não aguenta mais. O grande evangelista Billy Graham não aguentou ver as pessoas atravessando a vida sem conhecer o amor de Deus. Esse é o tema principal de todas as palavras de Billy Graham. A Bíblia ensina que Deus é amor. O que você não aguenta mais? O que dizer de Jean-Henri Dunant, com a missão de proteger e assistir as vítimas dos conflitos armados e outras situações de violência sem se importar com elas? Assim foi fundada o Comitê Internacional da Cruz Vermelha em 1863. Um descontentamento santo começou a entrar no coração deste homem. O que você não aguenta mais? O que dizer do salmista Davi, do rei Davi, que não aguentou ver Golias falando baboseira sobre Deus? Falando baboseiras do Deus dos israelitas. O que é que a Bíblia diz em 1 Samuel 17:16? Durante 40 dias o filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde tomou posição. Nos 3 dias em que ele ali estava, já Davi, falando de Davi, Davi foi forçado a ouvir o gigante ridicularizar o seu Deus. Davi, como diz o cearense, ficou macho, ofendido, irritado com aquele palavreado vulgar. Davi olhou para os seus companheiros e perguntou: ei, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Lá no versículo 26, Davi diz ao rei Saul: teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso aí será como um deles. Ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Amados, só isso aqui já seria suficiente para a nossa reflexão hoje à noite. E quando o seu professor lá na faculdade blasfema, faz chacota com o nome de Jesus, qual é a sua postura? E quando os seus amigos no trabalho brincam com os valores da família, você ri? Você confronta? Ou você se resguarda em nome de uma autoimagem? Daí vem a pergunta: o que você não é capaz de aguentar? O que é que move o seu coração? Neemias, um outro exemplo, ficou sabendo que seus companheiros judeus, os que sobreviveram ao cativeiro, estavam passando por um grande sofrimento e humilhação. Os muros de proteção da cidade haviam sido derrubados e eles estavam ali desprotegidos de ataques de invasores. E mais, as nações vizinhas ridicularizavam o que Deus não era capaz sequer de proteger seu povo. Neemias não aguentou mais. Sabe o que ele fez? Ele chorou. Não só chorou, ele lamentou
mas imediatamente entrou em ação. Ele se levantou, pediu demissão do cargo de copeiro e preparou-se para cooperar na reconstrução dos muros de Jerusalém. O que dizer de Moisés? Moisés tinha um grande motivo para gerar esse descontentamento santo. Tirar o seu povo do cativeiro e conduzi-lo à terra prometida. O que é que Moisés estava vendo, amados? Um egípcio espancando um hebreu. O faraó e seus comandados, aliás, estavam construindo uma próspera economia à custa do trabalho dos hebreus, tratados como escravos. A carga imposta pelos egípcios era implacável. Dia após dia, os homens hebreus trabalhavam sem direito a nada. E um fio de esperança em relação ao futuro desaparecera no trabalho exaustivo sob o sol escaldante do meio-dia. O povo de Moisés chegara a ponto de aceitar o sofrimento como anormal, acreditando que não havia nada a fazer para mudar a situação. Aliás, aceitando como normal. Quando foi a última vez que você sentiu que você viu uma cena de agressão física? Na televisão? Na sua casa? Como seu coração ficou? Porque todos nós sabemos que é insuportável presenciar espancamentos. E as pessoas normais não esquecem tão cedo a cena pavorosa e os sons que acompanhavam. É exatamente o evento intolerável, é exatamente no não aguento mais que Moisés presenciou em Êxodo capítulo 2. Quando vê um egípcio espancando o hebreu, ele não consegue suportar a cena, os sons angustiantes, o sangue espirrando por toda parte. A injustiça da situação é grande demais para Moisés tolerar. O próprio Moisés chegar ao ponto máximo de seus limites emocionais. Ele deve ter gritado, deve ter dito: chega, já é o suficiente, não aguento mais. E o que é que acontece quando chegamos a ponto de não aguentar mais? Bom, Moisés decidiu largar tudo para cooperar com Deus. Moisés alimentou o descontentamento santo, ou seja, descontentamento é aquela harmonia espiritual poderosa que interligou as prioridades de Moisés com as prioridades de Deus. Você pode colaborar com Deus, meu irmão, para consertar o que está errado nesse mundo. E tudo terá início quando você sentir que não aguenta mais. Jesus não aguentou mais. E um descontentamento santo passou a mover a sua compaixão. Aos 30 anos de idade, Jesus disse: chegou o meu momento. O momento Popeye. Quem lembra do Popeye? Popeye tinha o seu momento, já não aguento mais. Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Mateus 14,14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mateus 15,32.
Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já fazem 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Mateus 20, 34. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Marcos 1,41. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Compaixão, amados, é apenas uma das expressões do nosso descontentamento santo. A palavra de Deus é clara. Jesus teve compaixão porque eles estavam aflitas e desamparadas. Jesus se tornou o pastor dessas pessoas. Todos nós aqui, temos a mão de Deus para tocar em alguém, para abençoar alguém, para orar por alguém. Em nome de Jesus, meu irmão, o Senhor lhe dotou de dons e talentos. Você que é um apaixonado pela comunicação, Deus quer lhe usar para tocar as pessoas através da comunicação. Você que é apaixonado pelas causas humanas, Deus quer te usar para abençoar, para suprir, para provisionar, para abrir caminhos.